Bom dia pessoal, aqui quem fala com vocês é Marcelo Queiroz e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que passa despercebido para a maioria das pessoas. E o motivo muito simples, isso que eu vou falar, as pessoas até encaram como um retrocesso e não vê isso como uma oportunidade de estar produzindo algo de qualidade, algo confiável. E do que é que eu estou falando? De cultivo de plantas em casa com um propósito muito simples, produção de alimento. Se você tem uma varanda, tem um quintal, tem um jardim, pode ter certeza, isso é perfeitamente possível. Uma laje, perfeito. Isso é perfeitamente possível e as pessoas não se atentam para isso, encaram isso como um retrocesso. Mas na realidade eu vejo isso como qualidade de vida e pode ter certeza, boa parte das pessoas tem essa oportunidade em casa, mas não aproveitam, que é produzir alimento. Para você produzir alimento em casa, você só precisa de um jarro grande, de um canteiro grande e de uma área com luz e conhecimento, claro, de algumas técnicas de cultivo. E com isso você vai produzir parte do seu alimento. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa pandemia que a cada dia tem se alastrado cada vez mais, está deixando determinados produtos muito escassos, outros muito caros. E isso reforça cada vez mais a necessidade e nós nos atentarmos para o fato de que podemos produzir parte do nosso alimento mesmo morando na cidade, morando em um apartamento. Sem falar que boa parte desses alimentos, eles vêm com muito, mas muito mesmo, produtos químicos, seja absorvido por parte da adubação ou até mesmo para controle de pragas, por uso de inseticidas. E uma vez produzindo em casa, você tem a oportunidade de não fazer uso desses produtos, o que é excelente para a nossa saúde. Então eu vou iniciar aqui uma série onde eu vou falar de uma série de plantas muito fácil de você cultivar em casa, no seu quintal, ou até mesmo dentro do seu apartamento, na sua varanda, e com isso melhorar a sua alimentação, certo? E em tempos de crise, pode ter certeza, isso vai lhe ajudar bastante. Eu garanto que até mesmo pessoas que têm um bom quintal ou um terreno, mesmo que seja na cidade, se for bem cercado, com água próxima, água de qualidade, ela tem até uma fonte de renda para ganhar algum dinheiro e não só para o seu consumo. Então aqui eu vou postar uma série de vídeos e eu vou falar um pouco sobre plantas que você pode estar cultivando na sua casa com esse propósito, que é a produção de alimento. Então se você não quer perder nada dessa série, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo que eu vou estar postando muito conteúdo em relação à produção de leguminosas, de hortaliças em casa, dentro do apartamento. Bom dia, meu amigo, dando continuidade aqui à série sobre como produzir seu próprio alimento. Antes de mais nada, eu quero falar que existem 5 situações em que você pode estar inserido e eu vou falar basicamente sobre a primeira hoje. E vamos citar aqui quais são essas situações em que você pode estar inserido, em que você pode estar produzindo o seu próprio alimento. A primeira situação é você ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, que seria a situação mais ideal, mais desejável e que dá para você fazer muita coisa, desde que você tenha área disponível e água. Segunda situação em que você pode estar inserido e que dá para você produzir parte do seu alimento é morar em uma casa e ter um ótimo quintal. Isso mesmo, um bom quintal dá sim para você produzir muita coisa. E o fator determinante é, como sempre, água, porque no quintal também vai ter muita luz solar. A terceira opção, a terceira situação em que você pode estar inserido e que você pode produzir parte do seu alimento é você morar em uma casa ou apartamento onde você tem acesso à laje e aí você começar a produzir parte
do seu alimento nessa laje, aproveitando aí uma área bastante considerável que com certeza poucos teriam acesso. Saindo dessas situações, aí a gente já vai para situações mais restritas, principalmente no que diz respeito à luz, que seria você produzir em uma casa onde você não tem quintal, mas você tem uma área com entrada de luz, uma janela, a área de chegada, né, próxima ali da garagem, aonde tem entrada de luz, e você pode estar produzindo parte do seu alimento ali. A outra situação é você morar em um apartamento aonde você tem uma varanda ou uma janela com muita entrada de luz. Então essas são basicamente as situações em que você pode estar inserido e que você pode estar produzindo parte do seu alimento. E agora a gente vai falar um pouco sobre a primeira situação, que é você produzir parte do seu alimento em uma fazenda, em uma propriedade rural, um sítio, uma chácara. E aqui, quando se trata de fazenda, você pode até mesmo ter uma fonte de renda extra, desde que você escolha atividades que não vá competir com o tempo com a sua atividade principal. Mas se a intenção é justamente essa, é viver na propriedade, além de produzir seu próprio alimento, viver na propriedade, extraindo dali o sustento, até mesmo para arcar com outras coisas, com outras despesas. Isso é perfeitamente possível, porque quando você tem uma propriedade rural grande, com água, onde dá para você trabalhar com irrigação, ou até mesmo sequeiro, criar gado, bicho, você com certeza você vai conseguir não só produzir o seu alimento, mas produzir também para vender para terceiros. E isso é muito bacana, né? Só que quando o assunto é vender para terceiro e não produzir só seu próprio alimento, aí você já tem que observar outros fatores, como por exemplo, encarar a propriedade não apenas como um hobby, algo que você faz para complementar a renda, mas como uma empresa. E para isso você tem que controlar gastos, você tem que entender um pouco de gestão, certo? Mas a melhor situação que você pode estar inserido para produzir o seu próprio alimento, ou até mesmo para vender para terceiros, é ter um sítio, uma fazenda ou uma chácara. Bom, gente, dando continuidade aqui de como produzir seu próprio alimento, hoje a gente vai falar sobre como produzir em um quintal. Se você tem um quintal, você também não está numa situação muito ruim não para produzir seu alimento ou parte dele, já que eu parto sempre do pressuposto de que você nunca vai conseguir produzir tudo, mas dá sim para produzir boa parte do alimento e fazer uma boa economia. E aí, gente, quando o assunto é produzir no quintal, eu quero pontuar uma coisa. Esse quintal, ele é cimentado ou não? O ideal é que não seja cimentado, para que você possa utilizar a terra ali daquela área. Mas se for cimentado, isso também não significa dizer que não dá para você cultivar nesse quintal. Você pode utilizar jarro, até mesmo esses jacá que o pessoal usa para vender verdura, você pode estar utilizando para produzir parte do seu alimento. E aí, nesse caso, você vai ter que trazer material de outro canto, como estrumo, terra de curral, esterco, qualquer outra fonte que você vai usar ali. Não vou dizer nem como substrato, porque você quer produzir, então talvez usar apenas um substrato não seja o mais adequado. O adequado é usar terra mesmo, usar um material mais rico para estar enchendo aí esses vasos, que vão ser vasos grandes. E se você for usar substrato como fibra de coco, por exemplo, começa a ficar inviável economicamente. Mas tendo isso em vista, se você tem esse quintal e se é cimentado ou não, o próximo ponto que você tem que observar é a questão da disponibilidade de água. Porque se for água da CAGES, você também já passa por uma situação mais extrema, que você vai ter que ter determinados cuidados de respeito a custo e de uso mais eficiente.
E quando se trata de uso de cajés, você também sempre tem que ter o cuidado de deixar essa água pelo menos 24 horas descansando em algum local antes de colocar nas suas plantas, porque senão você pode matar as plantas pelo excesso de cloro. Geralmente essas águas tratadas, ela vem com muito cloro, e você tem que ter esse cuidado. Agora, qual a vantagem de você produzir no quintal da sua casa, no seu apartamento, até mesmo apartamento? É que você pode utilizar restos de comida para fazer compostagem. Você pode utilizar água de banho, água de pia que foi lavada as coisas, desde que seja utilizado só detergente, sabão, nenhum problema. Você pode utilizar para fazer a rega da planta e com isso fazer uma economia e um uso mais sustentável. Então, tendo isso em vista, você vai não só economizar com água, fazendo um reaproveitamento, mas também você vai economizar porque você vai poder usar restos de vegetais e também, gente, resto de poda, materiais que geralmente é descartado comumente, aí você pode estar utilizando, reciclando esse material e com isso produzindo parte do seu próprio alimento. Bom, hoje era o que eu queria falar com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou postar muito vídeo relacionado a cultivo em casa, no apartamento, no quintal, que vocês podem estar utilizando para produzir parte do seu alimento, ter suas plantas em casa, deixando o ambiente mais verde, ok? Como produzir em uma laje? Isso mesmo. Você aí se perguntando, reclamando porque não tem uma propriedade, uma fazenda, um sítio, ou até mesmo um quintal bom, mas a chance, ou com certeza você tem uma laje ou está construindo e não tem espaço para deixar quintal, mas existe a possibilidade de você deixar a laje e com certeza dá sim, meu amigo, para você produzir boa parte do seu alimento em uma laje, principalmente quando a gente fala de hortaliças. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos lá. Isso mesmo, amigo. Se você não tem uma propriedade, um sítio, um quintal bom, mas existe a possibilidade de você ter uma laje, ou se você tem uma laje, saiba que é perfeitamente possível você produzir nessa laje. Só que quando a gente fala em produzir em uma laje, subentende que você está na cidade e com certeza você tem limitações. E aqui a gente vai falar um pouco de cada uma dessas limitações. A primeira limitação quando a gente fala em produzir em laje é que você vai precisar de recipientes para estar produzindo dentro. Uma ótima alternativa é aqueles caixotes de verdura de plástico. Isso mesmo, é bem mais barato e tem um volume bem maior do que mesmo jarros. Mas no entanto, jarros, principalmente jarro de plástico, porque de cimento é muito pesado, mas também pode ser de cimento, pode ser perfeitamente possível produzir também jarro, até mesmo frutíferas. Mas por que eu falo principalmente hortaliças? Porque a gente come todo dia, não é mesmo? E a gente não quer armazenar hortaliças porque estraga muito rápido. Então, uma vez você tendo 10, 15 caixotes ou até menos, 5, você pode escalonar esse plantio e no decorrer dos dias ir colhendo. Vamos supor que você quer produzir uma determinada cultura, como por exemplo coentro ou cebolinha. No caso do coentro, que tem em média aí 40 dias ou mês, se for bem cultivado, você pode plantar a metade de uma caixa dessa por semana. Então toda semana você vai ter coentro para colher. Por que eu falei dividir um pedaço por semana? Porque contando que eu vou ter 40 dias, certo? O mês tem 4 semanas, então você vai ter como colher toda semana. Se você quer colher todo dia você vai ter que reservar um pequeno espaço daquele recipiente ou de vários recipientes. Você vai escalonar e todo dia você vai estar plantando a cultura que você quer colher diariamente, quando se trata de hortaliças, verduras frescas,
No entanto, né, outra limitação que você vai ter que aprender a manusear muito bem é o substrato. Quando o assunto é substrato, aí o bicho pega, porque aqui nesse caso fica muito caro a gente está usando, por exemplo, fibra de coco. Então você vai ter que usar terra, areia, ou até mesmo produzir o seu próprio substrato com materiais mais baratos, como por exemplo casca de árvore, resto de podas. É perfeitamente simples, possível você produzir um substrato de alta qualidade com o que você tem disponível, e a partir disso você conseguir produzir o seu alimento. Bom, tendo em vista essa questão do substrato, que pode ser fibra de coco, pode ser casca de arroz, pode ser esterco, pode ser humus de minhoca, vai depender daquilo que é mais barato para você. A gente vem para outra questão, e que é de fundamental importância quem vai querer produzir alguma coisa numa laje, que é a questão da incidência de vento. Este é um fator que você tem que ter muito cuidado, porque o vento é um fator muito limitante. Primeiro, que danifica as partes aéreas da escultura, principalmente se for frutíferas, e segundo, vai fazer com que a sua planta perda água pela folha e também pelo substrato muito rápido. Então você sempre tem que ter o cuidado de montar barreiras para quebrar esse vento, para reduzir a ação deste vento. Dito isso, outro fator que é muito importante é a questão da água. A água que você for utilizar, ela tem que ser de boa qualidade. Se for água da Cagés, o ideal é que você deixe ela 24 horas ou mais descansando, para ela perder o efeito da ação do cloro, que é utilizado nesse tipo de água para matar germes, micro-organismos. Então basicamente são esses os cuidados para você que quer produzir parte do seu alimento e só tem disponível uma laje. Claro que existem outros fatores que eu poderia ter citado aqui, mas a intenção desse vídeo é um vídeo rápido, só para falar um pouco, dizer para você que é possível. Eu vou estar mostrando muito conteúdo relacionado a isso também, e é só começar, gente. Começa devagarzinho, arranja um jarro, arranja um jacá daqueles de verdura, um caixão daqueles de verdura. Só tem que ter o cuidado de meio que fazer uma impermeabilização prévia, e eu tenho certeza que dá certo sim você produzir na sua laje. E dando continuidade na série sobre como produzir seu próprio alimento, e você aí que não tem propriedade, que não tem um bom quintal, não tem uma laje, mas tem uma garagem, tem uma área onde você chega na sua casa e que tem muita entrada de luz ou uma janela, saiba que é perfeitamente possível também produzir alguma coisa no sentido de você utilizar na sua alimentação, seja frutas, legumes ou plantas medicinais, ou até mesmo uma planta com propósito paisagístico. Então vamos falar aqui um pouco hoje sobre essa questão, né, que é muito limitante. Você ter apenas uma janela que dá uma luz, você ter apenas uma garagem onde entra muita luz ali naquela porta da garagem, é muito limitado, mas dá sim para produzir. E vamos supor que é uma garagem, que é uma área, jamais utilizar portões que fechem a passagem de luz, usar apenas aquelas grades, ou, né, se você tiver disponibilidade, né, de recurso, uma grade, e utilizar aquelas que fecham a passagem de luz, principalmente para isolar a noite, mas durante o dia o essencial é que entre luz. E se tem luz, gente, não importa, o resto dá para dar um jeito. E aí, né, resolvido a questão da luz, tem que ter no mínimo 3-4 horas de luz, incidência de luz.
Aí vem para a questão de jarro. Você vai precisar de jarro ou caixotes. Como é uma área dentro de casa, o ideal é que seja jarro para ficar bonito também. Jarros, na maioria das vezes, tem que ser grande, ou umas jardineiras que é para cultivar principalmente hortaliças, onde o sistema radicular seja pequeno. E aí, uma vez você escolhendo o jarro, que pode ser de cimento, pode ser de plástico, pode ser de cerâmica ou barro, no caso seria a mesma coisa, cerâmica. É só escolher o substrato certo. E aqui, gente, principalmente para quem produz no quintal, para quem produz no apartamento, para quem produz na laje, saiba que dá para você aproveitar não só restos de comida, como restos de poda para fazer compostagem, bem como utilizar também parte da água do seu uso, aproveitando assim, né, parte dessa água, como por exemplo a água da pia que foi lavada à mão, água que foi lavada a louça que só utilizou detergente, água do banho que só foi utilizado sabão, sabonete. Todas essas águas dá para aproveitar nos seus cultivos. Tudo que você tem que fazer é coletar e ter o cuidado de se certificar que não está indo cloro naquela água ou outros produtos químicos mais agressivos. Então você escolheu o local, né, no caso resolveu o problema de luz, de entrada de luz na sua área, escolheu o jarro, escolheu o substrato, no caso aproveitando, fazendo composto com resto de comida ou não, fibra de coco, areia. E aí quando a gente fala de fibra de coco e de areia, você sempre tem que ter o cuidado de entender que esse tipo de material eles não têm nutriente, então você vai ter que colocar nutriente fora a parte, seja ele orgânico ou seja ele químico, NPK, que eu não aconselho, mas outros de liberação mais lenta, como os Basacote. No entanto, o ideal mesmo é você sempre fazer uso de produtos orgânicos, como humus de minhoca, esterco bovino ou paú, ou restos de poda compostado. Tudo isso, gente, é excelente para você utilizar como substrato, principalmente se for em jarro. E dito isso, eu tenho certeza que você vai conseguir produzir sim parte do seu alimento, seja plantas medicinais ou não, numa área da sua garagem, gente, desde que você se certifique que vai entrar luz. Então vamos lá, mão na massa, vamos produzir. Eu tenho certeza que você vai conseguir economizar uma boa grana e ainda ter um alimento de alta qualidade na sua mesa. Alô, meu amigo, dando continuidade à série aqui sobre como produzir seu próprio alimento. Hoje nós vamos falar de cultivo no apartamento. Isso mesmo, meu amigo, se você tem um apartamento, eu acredito que você deva ter uma varanda ou uma entrada de luz, como uma janela, por exemplo. E se você tem isso, saiba que você pode sim produzir muita coisa, principalmente hortaliças e plantas medicinais. E produzir no apartamento, gente, é muito gostoso. E saiba que é sim perfeitamente possível. E agora eu vou falar aqui sobre algumas particularidades. Se você vai cultivar no apartamento, obviamente você vai cultivar em jarros. E aí os seus jarros, como eu já falei antes, existe até vídeo aqui no canal falando sobre isso, ele pode ser de barro, cerâmica, ele pode ser de cimento e ele pode ser de plástico. Provavelmente, se você mora em um apartamento, venta muito, e aí a escolha do vaso é muito importante para que o substrato, o adubo que você está utilizando, ele não perca muita água. E aí nesse caso, obviamente, a escolha melhor é o jarro de plástico, até porque custo pelo peso, então são excelentes. Outra questão muito importante, como eu até já falei um pouco, questão do substrato. Você tem que entender que
Nem sempre o que você está utilizando quando o assunto é substrato vai ter adubo. A areia não tem adubo. O substrato como fibra de coco, por exemplo, não tem adubo. Você tem que ter sempre o cuidado de fazer a adubação, seja química ou orgânica. No caso dos químicos, NPK, que eu não aconselho você estar utilizando NPK, mas você pode usar Basacoat. No entanto, o ideal é que você faça uso de orgânicos, como bocashi, como esterco bovino, humus de minhoca. Todos esses são compostos adubos orgânicos que você pode utilizar para você adubar suas plantas. E na hora de encher o jarro, se você tiver uma terra de curral, é muito bom. Areia é muito pesado, mas também serve. Se você quer utilizar substrato e tem recursos para usar um substrato como fibra de coco, é excelente, só tem que ter o cuidado de fazer as adubações, mas tudo é possível. E isso também não impede de você usar compostagens. Você pode reservar um recipiente ali, onde você pode aproveitar restos de comida e fazer a compostagem para colocar nas suas plantas, gente. Tenho certeza que você vai economizar uma boa grana e ainda ter um alimento de alta qualidade dentro do seu apartamento. Então vai produzir em apartamento, cuidado com o vento, cuidado com a água, certo? Geralmente se utiliza água da torneira e a água da torneira tem cloro. Você tem que deixar passar pelo menos 24 horas para esse cloro, né, ser liberado e não prejudicar suas plantas. Outro cuidado muito importante para quem produz em apartamento é inimigos naturais também, sempre vai ter. Então basicamente são esses os cuidados, era isso que eu queria falar para você hoje. Pode ter certeza, é muito compensador produzir em apartamento. É uma distração muito boa, principalmente quando você está já aposentado, já está com a vida resolvida, ou até mesmo tem uma vida corrida e quer se desligar um pouco. É uma excelente opção. Então vamos cultivar, vamos ter produtos de qualidade. Se seu objetivo não é produzir algo para se alimentar, mas pode ser com o propósito de melhorar o ambiente, circulação de ar, mais verde dentro de casa, mais vida, e tudo isso é válido. Qualidade da água e horário de irrigação. Eu sou Marcelo Queiroz e vamos lá. Bom, quando o assunto é qualidade da água, nós temos que observar algumas coisas do que diz respeito à qualidade da água. A água que deve ser usada nas suas plantas, obviamente, deve ser limpa, principalmente se essa planta é destinada para o consumo. Quando eu falo limpa, pura, uma água que, por mais que não seja próprio para o consumo, mas com um tratamento seja possível fazer o consumo dessa água. Jamais usar água de péssima qualidade do que diz respeito à presença massiva de matéria orgânica, como coliformes fecais, esgoto. Jamais irrigue as suas plantas com esse tipo de água, principalmente se você produz alimento. E outra coisa muito importante sobre a qualidade da água ainda é do que diz respeito à presença de sais, porque algumas plantas não são tolerantes e com isso você pode matar as suas plantas se essa água tiver sal. Uma dica fácil de saber se a sua água é própria ou não para irrigar algumas plantas. Primeiro você vai observar que a planta não vai desenvolver, certo? Vai formar pontos brancos ali onde você coloca a água na sua planta, e isso já é motivo para você acender o alerta. É um indicativo que você tem que ficar atento. E também muito importante, se você puder provar da água, ver se você sente sal, é outro motivo para você ter mais cuidado, principalmente na escolha das espécies que você está cultivando, porque o sal pode inviabilizar isso. E também, né, outros agentes como ferro pode estar presente na água. São uma série de cuidados que você tem que ter em relação à água e que isso vai fazer toda a diferença no seu cultivo. Outra coisa bastante importante e que vale a pena mencionar aqui quando o assunto é água,
principalmente para aqueles que cultivam em casa, dentro do apartamento, é cloro. Tem que ter muito cuidado e deixar essa água descansar um pouco antes de você fazer uso nas suas plantas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a regra. Qual o melhor horário para irrigar suas plantas? Eu costumo dizer que se sua planta está sem água, está com sede, o melhor horário é quando você tem tempo. No entanto, dependendo da situação, alguns horários são melhores e outros não, dependendo do seu objetivo, né? Dependendo do clima, do local onde você cultiva. Regiões quentes, onde venta muito, é aconselhável você fazer essa irrigação sempre no final do dia, para evitar a evaporação da água. No entanto, em outras regiões, fazer a irrigação no final do dia talvez não seja tão interessante, principalmente se está em períodos que está muito frio, favorecendo desenvolvimento de doenças, principalmente devido ao excesso de umidade. Então dá sempre preferência por irrigar pela manhã, porque assim as suas plantas vão enxugar, o solo vai enxugar durante todo o dia e à noite vai estar mais enxuta ainda, e com isso você evita esse tipo de doença. Então vai irrigar, é muito quente, você quer evitar a perda de água por evaporação, venta muito onde você cultiva, faz a rega no final do dia. No entanto, se na sua região chove muito, a umidade é muito elevada, até mesmo no período de inverno, você quer que as suas plantas, vamos dizer assim, enxugue um pouco mais, não acumule muita umidade, ou até mesmo evitar doenças, faz a irrigação pela manhã, ok? No entanto, eu acredito que por mais que as pessoas sempre façam esse tipo de pergunta, o importante é irrigar. Mas a partir do momento que você começa a observar como as plantas se comportam, como o substrato, aonde você está cultivando, reage, dá a resposta para aquela situação, aí você vai adequando o seu manejo do que diz respeito à irrigação. Adubação. E não é qualquer tipo de adubação, é adubação química ou adubação orgânica. Então você aí que cultiva em casa, no apartamento, até mesmo na propriedade, você vai ter essas duas opções de fazer uma adubação química ou uma adubação orgânica. E cada tipo de adubação com certeza tem suas vantagens. Para quem tem pequenos cultivos, a adubação orgânica ela pode ser excelente, porque você pode conseguir todo esse material de graça, sem nenhum custo, resto de poda, resto de comida, claro, né, fazendo um processo de compostagem, esterco bovino ou de qualquer outro animal, desde que não seja suíno. E já quando o assunto é adubação química, você vai ter que abrir mão de algum recurso para comprar essa adubação. E se aprofundando aqui um pouco mais sobre a adubação química, a adubação química ela é um pouco complicada, porque você tem que saber o que é que está fazendo, a não ser que você esteja utilizando adubo de liberação lenta. São adubos que você coloca e ele vai sendo liberado aos poucos, durante 1 mês, 3 meses, 2 meses. E esse tipo de adubo é muito bom para quem cultiva em casa, em apartamento, e não tem muita familiaridade com adubo químico. No entanto, existem outros adubos, como o NPK, por exemplo, é muito perigoso e você pode matar suas plantas. Então, vai usar adubo químico do tipo NPK, muito cuidado. Pequenas quantidades, bastante fracionada, e antes de você fazer essas aplicações, busca algum manual que lhe oriente a fazer isso, porque senão você vai matar as suas plantas. Mas, como regra geral, no máximo uma colherinha de chá no entorno de uma planta, ou uma tampinha de garrafa no máximo, e isso uma vez no mês, em 15 dias, se for uma planta grande, no máximo mesmo, porque senão você pode matar a sua planta. Bom,
E indo agora um pouco mais para os orgânicos, quando o assunto é orgânico, você pode fazer compostagem a partir dos restos de comida. É um excelente composto, você só tem que ter cuidado de não levar junto produtos químicos que porventura esteja ali aonde você joga resto de comida. Evitar fazer isso, né? Colocar algum produto químico no resto de comida para evitar justamente estar levando esses compostos para suas plantas, certo? Você também pode estar utilizando compostagem feita a partir de resto de folhas, galho de poda, capina do seu quintal, e todos esses materiais são excelentes desde que bem compostado. Agora, se você não quer ter essa trabalheira toda, você pode comprar o esterco bovino, lembrando sempre de custir, o esterco de galinha, que no caso é muito rico em nitrogênio, muito bom para hortaliças, e você também pode estar utilizando o humus de minhoca. Só que essas últimas 3 opções você vai ter aqui e abrir mão de algum valor, porque dificilmente você encontra de graça, a não ser que esses recursos sejam facilmente encontrados na sua região. Você pode estar assim adquirindo eles de graça, fazendo uso nas suas plantas, ok? E quando o assunto é controle de pragas e doenças, a confusão é grande. Isso porque, além do método manual, que para quem tem poucas plantas é o mais recomendado, você dar aquela olhada, catar ali aqueles insetos que estão por ali e eliminá-los, ou eliminar plantas doentes, as recomendações que existem no mercado basicamente são as naturais e as químicas. E quando o assunto é fazer uso de produtos químicos, é muito, mas muito perigoso mesmo quando o assunto é trazer esses produtos para dentro da nossa casa. Já quando o assunto são produtos naturais, aí a gente já vai para uma posição mais confortável. No entanto, para que esses produtos façam efeito, eles devem ser utilizados de forma corretamente. Bom, falando um pouquinho agora mais sobre os produtos químicos para controle de pragas, doenças, lagartas, é bastante complicado, porque primeiro que você até encontra alguns produtos indicados para jardinagem, mas eles não têm uma ação muito ampla. Então é muito difícil de você acertar, e além disso você está levando algo muito tóxico para dentro da sua casa. Então, gente, sinceramente, eu como profissional da área, eu evito quando o uso é doméstico. O mais aconselhável, sem sombra de dúvida, são os métodos naturais. E quando o assunto é controle natural, mesmo que a gente faça uso de alguns químicos, mas eles não se enquadram na categoria de produto químico para controle de pragas e doenças. Quer um exemplo disso? Calda bordaleza, que vai alguns produtos químicos, detergente, sabão neutro. São produtos que por natureza são químicos, mas que não tem nenhum problema você fazer uso deles para controle de pragas e doenças, porque eles têm baixa toxicidade para nós. No entanto, né, se você faz uso desses produtos com produtos naturais como fumo, alho, pimenta, você vai ter um ótimo resultado no controle de pragas e doenças nas suas plantas. O detergente neutro também, gente, é um excelente produto para controle de ácaros, cochonilha, e você com certeza, se acertar no uso desses produtos, você não vai ter problema. Outro produto que é muito bom e que é natural é o óleo de nim, ou até mesmo o extrato das folhas, e que você pode estar utilizando para fazer controle de pragas e doenças. Olha só, meu amigo, chuvinha gostosa aqui hoje, no final do dia, clima maravilhoso, excelente, e aproveitar aqui o vídeo para falar sobre coleta e armazenamento de água para quem quer produzir o seu próprio alimento. Bom,
Todos nós sabemos que inverno nós não temos durante o ano todo, ok? E se eu não tenho inverno o ano todo, em algumas regiões é 4 meses, algumas mais, outras menos, eu tenho que ter alguma estratégia para ter água disponível durante todo o ano. E uma excelente alternativa, se não a melhor alternativa, é você estar construindo cisterna ou de alguma outra forma armazenando parte da chuva que cai. A cisterna tem a vantagem que você pode construir, principalmente se você fizer ela subterrânea, com um volume de água bem considerável. Você tem a oportunidade de fazer, somente se você tem espaço com a capacidade alta, se você tem recurso, claro. No entanto, se você não tem tanto recurso assim, uma opção bastante viável é você utilizar tambores de plástico para fazer o armazenamento, principalmente aqueles acima de 100 litros, 200 litros, quanto maior, melhor. E para isso, né, você vai ter que montar as calhas e com isso fazendo aí o armazenamento da água para que você possa utilizar no período de seca e economizar por não estar utilizando a água da Cagés, caso você more em uma cidade. No entanto, se você mora no interior e você cultiva no seu quintal ou até mesmo em uma área maior num sítio, você tem a opção de cavar um poço profundo e estar fazendo a utilização dessa água para os seus cultivos. Por que coletar água da chuva é a melhor opção? Porque a água, gente, é de excelente qualidade, até mesmo para o seu consumo, se você fizer a higienização correta e o armazenamento correto. Já quando o assunto é água de poço, o problema é que essa água, além de ter contaminação por agentes biológicos, químicos e até mesmo físicos, ela pode ter presença de substâncias químicas, né, de agentes químicos, como por exemplo o sal, que pode inviabilizar o seu cultivo. No entanto, fora isso, é uma excelente alternativa a questão do poço. Se não, coleta a água da chuva e vamos produzir o nosso alimento. Hoje em dia no mercado existe inúmeros tipos de sistema de irrigação de bombas que você pode estar utilizando. No entanto, a opção mais óbvia e mais barata é você fazer isso manualmente. Só que nem sempre nós temos esse tempo todo e dependendo da quantidade de plantas, talvez não seja tão viável assim, de acordo com o seu tempo e com as suas atividades, você está fazendo essa regra manual. Então você vai ter que montar um sistema de irrigação mínimo, básico, onde você possa irrigar as suas plantas de forma rápida e com os recursos que existem hoje, até mesmo à distância. E aí, gente, quando o assunto é irrigação de plantas, se você não quer ter problema na irrigação dessas plantas, a forma melhor que existe, principalmente quando o assunto é leguminosas, principalmente quando o assunto é hortaliças de um modo geral, tenta ao máximo utilizar gotejamento. Dependendo do tipo de planta, se você não usar gotejamento para começo de conversa, você nem sequer vai conseguir produzir. Então, prioriza utilizar sempre gotejamento. No entanto, dependendo da área, dependendo do tipo de cultivo, isso não é tão necessário. Mas algumas culturas, se você utilizar gotejamento, você vai evitar principalmente o aparecimento de doenças, principalmente doenças a partir de fungos e bactérias. Você vai conseguir evitar, porque quando você faz irrigação por gotejamento, você tende a diminuir a umidade e com isso as suas plantas elas vão se beneficiar, porque vai surgir menos doenças ligadas à umidade, ok? Então, se você cultiva em casa, no seu apartamento, se você for utilizar sistema de irrigação, até mesmo pela questão da economia da água,
prioriza usar gotejamento. No entanto, vale a pena ressaltar que se o cultivo for comercial, pode ser que não seja viável você fazer isso via gotejamento, porque fica muito caro. Por exemplo, cebolinha, não tem como você fazer no sistema comercial por gotejamento, a não ser que você tenha um recurso bastante favorável, e dependendo do tipo de projeto pode ser que seja viável. Mas a tendência é que, dependendo de alguns cultivos, como eu acabei de citar, que isso não seja tão viável assim, você tenha que fazer via aspersão. No entanto, dentro da sua casa, sempre dá prioridade para esse tipo de irrigação, porque você geralmente vai molhar pequenas áreas. Então, quanto mais localizado, melhor, e o sistema de gotejamento é perfeito com esse propósito, com esse fim. Quantidade de insolação que você deve dar na sua planta para que ela possa vir a colocar frutas ou flores, para que ela possa se desenvolver. E a resposta é depende. E depende de quê? Do tipo de planta que você está cultivando. A princípio eu posso dizer o seguinte: quando se trata de plantas que são cultivadas com o propósito de consumir essas plantas, esse tipo de planta geralmente depende de uma quantidade grande de luz, acima de 3 horas por dia. No entanto, existem outras espécies que dependem bem menos, como por exemplo as ornamentais, que algumas delas, as de sombra, você não precisa nem sequer dar sol a essas plantas, ok? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pesquisar um pouco mais se essa planta, se ela é uma planta cultivada, você vai ter que ir fazendo o teste, porque infelizmente a gente não encontra facilmente esse tipo de informação até você descobrir se você consegue ou não produzir ela na sua casa, no seu apartamento, ok? Se você quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, curte o vídeo que eu vou estar postando muito conteúdo relacionado a isso e mostrando o cultivo em si. Então, se você também tinha essa dúvida, saiba, quando o assunto é produzir vegetais para o seu consumo acima de 3 horas dia, ou então durante o dia todo, de preferência, porque senão você pode não conseguir produzir. E o ideal é você ir testando as culturas de acordo com a sua condição, até você selecionar um grupo de plantas que você pode cultivar facilmente na sua casa, no seu apartamento, no seu quintal. Ok, gente? Então, até a próxima.